Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente eu quero dar os parabéns a você, porque você está chegando agora até a última aula do curso de Finanças Básicas, e uma aula extremamente importante, porque nós vamos abordar nessa aula o seguinte tema: como alcançar a sua independência financeira, mesmo que hoje você esteja endividado. Então o que você vai aprender nesta aula de hoje? Primeiro, quais são os principais tipos de endividamento e principalmente como evitá-los? Como sair das dívidas e alcançar a independência financeira? Em terceiro e último ponto se não existe nenhum segredo nisso, por que então a maioria das pessoas vive endividada? Então olha só, por que é importante você aprender isto hoje? Em primeiro lugar, já estou mostrando aqui esses três principais pontos, né, que é os principais tipos de endividamento, como evitá-los, como sair das dívidas, como ter a sua independência financeira, mas isso é importante também pelo seguinte fator. Este é um gráfico até atual de uma pesquisa nacional de endividamento e inadimplência do consumidor. E olha o que nos mostra aqui este gráfico. 58% das famílias brasileiras se encontram endividadas. Então é um número extremamente elevado, né? Praticamente quase 60% da população das famílias se encontram com um endividamento. Isso é crítico porque as consequências de um endividamento são diversas, né? Desde a preocupação, a queda na produtividade, até a perda de um sonho. Então, o endividamento tem assolado aí 58% das famílias. E é importante que você saiba disso por outras razões, como por exemplo, a maior parte dos divórcios, segundo uma pesquisa que foi realizada, é causada por questões financeiras. Lembrando que o divórcio ele não resolve os problemas financeiros. Pelo contrário, né, um divórcio tende ainda a agravar mais uma situação financeira que já é crítica. Além disso, se você está endividado, se você mesmo que não seja casado, ou mesmo que isso não tenha abalado aí o seu relacionamento, o viver endividado faz com que você tenha um alto nível de estresse devido aí às dívidas. Em terceiro ponto também, e talvez esse seja um dos mais importantes aqui, não que os outros não sejam, né? Uma família é extremamente importante, o divórcio é uma coisa desgastante, mas o endividamento pode fazer com que você abandone os seus projetos pessoais, os seus sonhos, devido à falta de recursos. E é justamente isso que a gente não quer. E é por isso que essa aula é uma aula especial, porque nós queremos mostrar a você como realmente sair do endividamento, como mudar aí a sua vida e você conseguir então realizar os seus objetivos, ter uma vida com menor nível de estresse, né, não ter aí uma família esfacelada. Então, será que esta aula, será que isto é para você? Então, se você está endividado, com certeza essa aula é para você. Agora, se você não está endividado, você não tem dívidas, mas você hoje não consegue fazer uma reserva financeira, você não consegue poupar mensalmente, então isso daqui também é para você, tá certo? Você não tem dívidas, mas não consegue poupar, isto é para você. E se você também quer mais dinheiro, você quer mais autonomia, isso também é para você. Bem, algumas regras e orientações que eu quero deixar aqui para você. Isso não é para quem acha que ter uma situação financeira é só para quem ganha bem, quem vem de uma família rica, quem tem sorte ou coisas do tipo. Eu não acredito nesse tipo de situação, tá certo? Vir de uma família rica, obviamente que facilita muitas coisas, mas conseguir ter a liberdade financeira não é só para quem vem de uma família rica, para quem tem altos salários ou coisas desse tipo. Isso é um grande mito que precisa ser retirado, nós precisamos desmistificar esta situação. Até porque conheço pessoas que
mesmo ganhando salário mínimo, mesmo ganhando salários aí baixos, né, casais que os dois ganhavam aí salário mínimo, conseguiram formar os filhos, conseguiram ter casa própria, carro, mas tudo isso com, obviamente, muita disciplina, muito planejamento, muito controle financeiro. Isso daqui também, essa aula não é para quem não quer mudar seu estilo de vida, para quem não quer ter um planejamento e para quem não tenha determinação. A maioria das pessoas que conquistaram sua independência financeira começaram do nada, começaram do zero. Então, você também consegue, desde que você tenha disciplina, desde que você tenha determinação, desde que você tenha vontade. Então, eu vou fazer uma pergunta agora muito especial para você, que é a seguinte: você está pronto para aprender como alcançar a sua liberdade financeira? Bem, se você respondeu sim a todas essas perguntas anteriores, então vamos combinar agora algo antes de entrarmos no nosso conteúdo. Então desligue aí o seu celular, desligue Facebook, né? Pegue uma caneta e um papel, porque vou passar então para você esses principais conceitos. Vamos lá? Então, vamos começar a nossa aula. Vamos falar então sobre quais são os principais tipos de endividamento e como evitá-los, como sair das dívidas e alcançar a sua independência financeira. E se não existe nenhum segredo nisso tudo, eu vou responder para você por que a maioria das pessoas vive endividada. Tá ok? Bem, os principais tipos de endividamentos e como evitá-los, né? Esse é o principal tópico aí, o tópico número 1. Olha só, dentro dessa pesquisa ainda nacional de endividamento e inadimplência do consumidor, nós vemos que os principais tipos de dívida das famílias, lembrando que 58% das famílias estão endividadas, né? Então, a principal tipo de dívida, e até numa relação do ano de 2016 agora para o ano 2017, praticamente manteve, né, o mesmo índice, 76,4% é endividamento através do cartão de crédito. Isso é um número assim assustador, é um número preocupante, né, por diversas razões. A principal delas é que o cartão de crédito, preste atenção, o cartão de crédito ele tem os juros mais altos, né, de todas as linhas de crédito disponíveis às pessoas. Então, olha só, o cartão de crédito e o cheque especial, na verdade, eles concorrem, né, com as mais altas taxas. Então perceba que, obviamente, que o cheque especial ele tem um índice muito menor, mas o cartão de crédito ele domina isoladamente o maior nível de dívida das famílias. Seguido em segundo lugar, mas numa diferença de praticamente 60, quase 61% de diferença, em segundo lugar o famoso carnê, né? Depois os créditos pessoais, mas nenhum tipo de juro se compara ao juro do cartão de crédito. Normalmente quando a gente vê alguma informação, alguma propaganda de que as administradoras de cartão de crédito baixaram os juros, é porque eles baixaram para 11%, baixaram para 12% ao mês, eu não estou falando ao ano, né? E lembrando que a nossa taxa de juros básica da economia hoje, né, é menos do que 10%. Então a gente tem uma taxa básica, nós temos um juro no cartão de crédito quase que 1,5 vezes a taxa básica de juros do ano, mas cobrado em um só mês no cartão de crédito. Então não pode existir uma pior linha de crédito para você ficar devendo do que no cartão de crédito. Bem, se esse é o principal tipo de endividamento, eu tenho então como evitá-lo, né? Era a segunda resposta, era a segunda pergunta, né? E eu quero então te falar o seguinte:
Vou utilizar aqui uma passagem bíblica, né? Não sei qual é a sua religião, se você é de alguma denominação, se você é católico, se você é protestante, se você é budista, seja lá o que você for, né? Espírita, não importa, mas eu quero aqui utilizar uma passagem que, utilizando essa passagem apenas como um exemplo, né? E ela diz o seguinte, Mateus 5, verso 30, se a sua mão direita faz com que você peque, corte-a e jogue-a fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Tá? Então, eu parafraseei essa passagem da Bíblia e eu teria o seguinte conselho para você. Se o teu cartão de crédito te leva para o buraco financeiro, corte-o e jogue fora, pois é melhor não ter cartão de crédito do que viver endividado, perder os seus bens, perder sua saúde e perder a sua vida. Tá? Muitas pessoas que às vezes nós trabalhamos com orientação financeira, esse é um dos primeiros conselhos e talvez um dos principais que a gente passa para as pessoas. Se o cartão de crédito ele está realmente te levando para o buraco, se ele é uma fonte de endividamento, por favor, faça o que essa passagem aqui da Bíblia está te mostrando, né? Corte o seu cartão de crédito fora antes que ele te leve para o buraco, antes que ele te leve para uma vida de endividamento e você perca os seus bens, perca a sua saúde, principalmente perca a sua vida. Bem, então como nós podemos sair das dívidas e alcançar a nossa independência financeira? Os principais motivos para contrair dívidas são os seguintes. Nós tivemos um estudo recente, também realizado pelo Banco Central do Brasil, né, o Bacen, e nesse estudo foi identificado 3 principais motivos pelos quais as famílias contraem dívidas. Em primeiro lugar, e o aspecto mais importante, era a falta de planejamento financeiro. O segundo, por incrível que pareça, era o empréstimo do nome a terceiros. Então, esse daqui é o famoso emprestou o nome para tirar um carro, para tirar um bem para alguém da família, e esse era o segundo maior motivo para a contração de dívidas por parte de alguém. Né? Você foi lá, tirou um carro para alguém da sua família e aquela pessoa não está conseguindo pagar e é o seu nome que vai para o buraco. Ok? Em terceiro fator era a ocorrência de fatos inesperados, né? Uma doença, um acidente, um carro que você tem e quebrou, ou seja, fatos não programados. Um outro estudo realizado também recentemente, foi até uma tese, uma dissertação de mestrado, melhor dizendo, na USP, ela identificou os seguintes motivos pelas quais as pessoas contraem dívidas. 21,6% das pessoas se endividavam devido a incidentes pessoais e familiares. Então perceba que é o mesmo resultado do que nós vimos ali no estudo do Banco Central. Aqui traz os percentuais, né? Naquele estudo do Banco Central, simplesmente o Banco Central identificou os principais itens, sem elencar aí o percentual. Mas aqui não, aqui nós temos o percentual. Então 21,6% das famílias estavam endividadas devido a esses incidentes pessoais e familiares. Depois, 35,3% estavam endividadas por serem consumistas, ou seja, a compulsão pelo consumo. As pessoas não tinham controle e simplesmente gastam, né? Então 35,3% é pela compulsão do consumo, é por gastar aquilo que não poderia, simplesmente por uma atitude impulsiva. E 43,1% devido à falta de controle. Então, se nós somarmos aqui 43,1% com 35,3%, nós temos um total de 78,4%, que eu chamaria isso daqui de falta de planejamento financeiro. Né? 78
99,4%, praticamente 80% das pessoas que estão endividadas porque não possuem um planejamento financeiro. Por isso que elas são consumistas, né? Obviamente que uma parte dessa população aqui pode ser realmente uma questão até de doença, precisa de um tratamento, mas isso daqui é uma exceção, porque nós hoje vivemos numa sociedade extremamente consumista, né, onde você tem o apelo para o consumo a todo momento. Então, eu diria que praticamente 80% das pessoas estão endividadas por falta de planejamento. Como não tem um planejamento do que gastar, onde gastar, quando gastar e quanto gastar em cada coisa, as pessoas entram numa atitude de consumismo. Por quê? É a nova televisão Smart que saiu, é o novo celular Samsung, é o novo celular da Apple, é o novo tablet, então é um novo carro, e tudo nós gostaríamos de ter, né? Como as pessoas não fazem o planejamento, então elas acabam o quê? Se endividando. E isso por serem consumistas ou devido à falta de controle, devido à falta de planejamento. Então, como nós podemos sair das dívidas, que é o resultado esperado, né? Como sair das dívidas e alcançar então a independência financeira? Se 80% das pessoas, das famílias estão endividadas por falta de planejamento, é muito simples. O segredo está no planejamento financeiro e não no quanto você ganha. E eu vou te provar agora como isso é verdade. Como o segredo é o planejamento e não a renda. Olha só este quadro que eu tenho para te mostrar, onde você vai achar inacreditável essa questão. Aqui, dentro ainda da mesma pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, nós vemos o nível de endividamento por faixa de renda. Então nós temos ali, em azul, as famílias endividadas que ganham menos do que 10 salários mínimos. Então, lembrando que nós estamos falando quase de 10 mil reais. E depois o nível, né, considerando o nosso salário mínimo, nós temos ali as famílias endividadas acima de 10 salários mínimos, ou seja, famílias que ganham mais de 10 mil reais. Então, os índices de endividamento são para famílias que, tudo bem, eu concordo contigo que as famílias que ganham menos de 10 salários estão um pouco mais endividadas. São 59,6% dessas famílias. Mas se a solução fosse a renda, nós teríamos somente famílias que ganham menos do que 10 salários mínimos endividadas. Nós não teríamos pessoas e famílias que ganham mais do que 10 salários com endividamento. Essas pessoas estariam com a vida resolvida, né? E isso é verdade porque acredito que você já tenha passado por isso, por essa situação, eu já passei por isso. Quando você está no começo de carreira, você ganha pouco, tem um salário inicial e você pensa assim, puxa, se eu ganhasse o dobro do que eu ganho hoje, eu poderia guardar não sei quantos mil reais por mês, eu teria uma situação financeira muito melhor, eu teria N coisas, eu compraria uma casa e tal, e etc, etc. Mas o que acontece é que as pessoas passam a ganhar mais e nem por isso resolvem a vida. Por quê? Pela falta de planejamento financeiro. Bem, então, pessoal, isso ainda complementando essa pesquisa, né, a gente tem aqui o tempo médio de comprometimento com dívida, aí comparado também nas famílias que ganham menos do que 10 salários e as que ganham mais do que 10 salários. E agora olha aqui para fechar realmente esse assunto, olha que interessante. Aqui nós temos o endividamento em meses, né? Então isso é comparado com a faixa de renda, né? Quantos meses você tem de dívidas para frente, tá certo? Então se a pessoa, por exemplo, ganha R$1.000 por mês e ela deve R$6.000, ela tem 6 meses de comprometimento, tá ok? Se a pessoa ganha R$10.000 e ela deve R$100.000, ela tem 10 meses de comprometimento, ok? E aqui
mostra claramente isso. As pessoas que ganham mais do que, as famílias que ganham mais do que 10 salários mínimos, elas têm um comprometimento muito maior, né, ou relativamente maior do que as famílias que ganham menos do que 10 salários. Tá? Em agosto de 2017, 7,7 meses era o endividamento das famílias com mais de 10 salários e 7,1 o das famílias com até 10 ou menos do que 10 salários mínimos. Então, eu acredito que esses dois gráficos tenham comprovado para você de forma assim inequívoca de que o quanto você ganha não é a solução para os seus problemas financeiros. Porque provavelmente se você passar a ganhar mais, o que é ótimo, né? Não há nenhum erro, nenhum problema nisso, né? Você deve realmente buscar ganhar mais, mas só ganhar mais não é a solução. Se você ganhar mais, mas não tiver um planejamento financeiro, você vai continuar devendo mais, você vai continuar com endividamento. Então, nós passamos agora para a última importante questão, que era o seguinte. Bem, se não existe nenhum segredo nisso, então por que a maioria das pessoas vive endividada? E aqui eu vou te mostrar então 4 aspectos por que a maioria das pessoas vive endividada. Em primeiro lugar, porque a maioria das pessoas não faz um planejamento financeiro, como você viu, 80% das pessoas não fazem, incluindo a descrição de um objetivo financeiro. As pessoas não têm objetivo. E nem objetivo financeiro. Meu objetivo financeiro é comprar uma casa, meu objetivo financeiro é fazer tal coisa. Então as pessoas não têm objetivo financeiro. Esse é o primeiro aspecto, porque apesar de não existir nenhum segredo nisso, as pessoas não alcançam aí a sua liberdade financeira. Não têm objetivo. Segundo, as pessoas não têm um orçamento financeiro. É muito chato, não gostam de fazer, não querem, então as pessoas não têm um orçamento financeiro. Em terceiro, as pessoas não fazem o acompanhamento das suas finanças. Até porque, pelo fato de não ter um orçamento financeiro, então acabam também não fazendo o acompanhamento das suas finanças. E por último, as pessoas não possuem disciplina. E por que não possuem disciplina? Porque não tem objetivo. Veja que uma coisa está totalmente entrelaçada com a outra, né? Você não tem um objetivo, como não tem um objetivo, você não faz o seu planejamento, como você não tem um planejamento, você não tem disciplina nos seus gastos. Você gasta simplesmente por compulsão, ou você gasta simplesmente de uma maneira impulsiva. Então você provavelmente esteja numa dessas situações se você está endividado. Falta de planejamento financeiro, falta de objetivo, de acompanhamento e de disciplina. Bem, agora que você se deu conta dessa situação, então como que eu posso te ajudar para que você possa mudar de vida? Então eu quero te apresentar algo muito especial que eu fiz, que eu montei junto aqui com a doutora Kellen para você. É o nosso programa de liberdade financeira. É um programa que nós criamos justamente para essas pessoas que estão endividadas, e se você já fez o nosso curso de finanças básicas, eu entendo que você já tem aí todas as ferramentas para mudar aí o seu estilo de vida, para alcançar a sua liberdade financeira. E para aquelas pessoas que às vezes faltam um pouquinho mais, nós criamos então esse programa de liberdade financeira. E o que você vai ganhar neste programa de liberdade financeira? Em primeiro lugar, nós vamos fazer a revisão do seu orçamento. Você viu lá na nossa aula 7, mostramos para você como fazer o orçamento, é um aspecto chave. Você viu que é um dos 4 aspectos importantes para você alcançar aí a sua liberdade financeira, ter o seu planejamento, ter o seu orçamento. Então nós vamos fazer uma revisão do seu orçamento, nós vamos comentar e nós vamos dar orientações para que você tenha sucesso. E com isso nós vamos fazer uma sessão com você pelo Skype de 20 a 30 minutos para dar um feedback sobre o seu orçamento, para passar essas orientações para você,
através do Skype, enviando o arquivo para você, para que você tenha realmente um planejamento fechado, um planejamento consistente que vai te levar aí ao sucesso. O que mais? Nós vamos fazer então uma elaboração do seu planejamento financeiro, nós vamos enviar para que você faça a definição dos seus objetivos e o seu diagnóstico financeiro. E depois de 3 meses, nós vamos fazer uma nova sessão de 20 a 30 minutos pelo Skype para acompanhamento do seu orçamento e sugestão de eventuais ajustes que você precisa fazer no seu plano. Então a gente vai te orientar, depois nós vamos acompanhar e vamos fazer aí uma sessão, depois uma nova sessão no Skype de início, uma nova sessão após 3 meses para novas sugestões de ajuste, para ver aquilo que você está acertando e errando, para que você então comece a caminhar sozinho. E por que você deve fazer isso agora? Bem, primeiro porque o Programa de Liberdade Financeira te oferece o suporte necessário para o seu sucesso. Eu quero falar para você o seguinte, as pessoas que possuem um mentor, que possuem ali um coach, um personal trainer ou um personal finance aqui como nesse caso, essas pessoas têm mais de 80% de chance de sucesso do que aqueles que fazem sozinhos. Por quê? Porque quando você tem alguém, um mentor, quando você tem alguém te orientando, você estará muito mais engajado em mostrar resultados, em perseguir o seu resultado e alguém para te incentivar em realizar. E segundo, porque se você implementar todas as orientações que nós passarmos, você vai ver resultados extraordinários na sua vida financeira em apenas 3 meses. Então essa é a melhor decisão que você pode fazer. E isso tudo por apenas R$ 597. E olha só, se você, que é o nosso aluno aí do Finanças Básicas, chegou até agora essa última aula, você vai ter ainda 2 super bônus. E quais são esses 2 super bônus? Se você fizer a sua inscrição hoje ainda, você vai ter um desconto de R$ 200, que está, portanto, limitado, pagando somente então R$ 397 à vista. Se você deixar isso para depois, o investimento nesse programa vai voltar para o seu valor original de R$ 597. Então hoje, como nosso aluno, você tem esse super bônus aí de R$ 200, então você paga somente R$ 397 à vista para ter aí nosso apoio, a nossa assessoria, para a gente te acompanhar no seu orçamento. E tem mais, eu tenho ainda para você o bônus 1, que é o meu livro para você ir fundo, como sair da superficialidade da vida e ir fundo em seus objetivos. Esse livro que eu escrevi, esse livro já foi comentado pelos principais jornais do Brasil, né? Saiu inclusive na Folha de São Paulo, no Diário do Comércio e Indústria, em outros jornais e revistas. Um livro que eu escrevi justamente para auxiliar aquelas pessoas que desejam alcançar os objetivos, mas hoje não têm conseguido. Inclusive os seus objetivos também financeiros. E o bônus 2 é a assinatura da nossa newsletter. Você vai ter aí 6 meses de assinatura da nossa newsletter quinzenal, onde a gente envia dicas sobre planejamento financeiro, planejamento profissional, dicas para você economizar, orientações também de investimentos e muitas outras informações para que você tenha sucesso no seu planejamento financeiro. Bem, e esta é uma decisão super segura, por quê? Porque nós oferecemos para você uma garantia de satisfação incondicional. Se você aplicar todas as nossas recomendações, que nós vamos passar para você na nossa primeira reunião, se você implementar todas essas recomendações e não mudar sua situação financeira em até 3 meses, você recebe todo o seu investimento de volta. Então olha só, imagine o seguinte, você vai ter sua liberdade financeira, você não vai viver mais endividado, você vai ter recurso para seus projetos pessoais e começando tudo isso hoje. Então, o que você deve fazer agora? Você vai clicar no link que está abaixo dessa aula, você vai escolher aí a forma de pagamento, você vai ser direcionado para o nosso parceiro no Hotmart, é totalmente seguro, e você vai receber então o login e senha
no seu e-mail. E você, a partir desse momento, vai estar pronto para mudar a sua vida financeira. Você vai acessar então o nosso curso através do nosso link, que é www.objetivospessoais.com.br/liberdade-financeira. Bem, eu vou recapitular aqui para você lembrar de tudo. Em primeiro lugar, nós vamos dar todo o suporte para que você possa mudar a sua vida financeira. Nós vamos fazer a revisão do seu orçamento, vamos fazer uma primeira sessão de orientação pelo Skype, onde nós vamos passar todas as orientações daquilo que você precisa fazer, daquilo que você precisa mudar, e depois, ao final de 3 meses, nós vamos fazer uma nova sessão com você pelo Skype, para que você possa colocar em prática, para que você possa verificar tudo aquilo que você colocou em prática nos 3 meses e possa continuar rumo ao sucesso. Nós vamos ainda te dar um super desconto de R$200, você fazendo hoje, e mais 2 super bônus, que são aí o meu livro e mais 6 meses de assinatura da nossa newsletter. Só a assinatura da nossa newsletter já quase pagaria o curso, esse treinamento, esse programa de liberdade financeira. E você tem então a melhor garantia de tudo, ou seja, você não tem nada a perder. Por quê? Porque se você colocar em prática nossas recomendações e não mudar sua situação financeira em até 3 meses, você terá todo o seu valor investido de volta, sem conversa, sem justificativas, sem nenhum questionamento. Então, se você viu esta apresentação inteira, garanta agora a sua vaga. Por quê? Porque você quer mudar a sua vida e a sua situação financeira. E você sabe que esse valor está excelente perto do retorno que ele lhe traz. O que você perde em não fazer? Pense bem, apenas 1 mês de utilização do seu rotativo do cartão de crédito já paga o programa e você muda completamente a sua situação financeira. Então, aproveite esse grande desconto, aproveite esses bônus aí fantásticos e a minha garantia que impede que você tenha algo a perder. Lembre-se que o tempo é seu maior inimigo. Então espero nos encontrarmos no programa Liberdade Financeira. E eu gostaria de deixar então para finalizar a nossa aula de hoje uma frase muito célebre aqui do Earl Wilson, que ele diz o seguinte: sucesso é apenas uma questão de sorte. Pergunte a qualquer fracassado. Então muitas pessoas consideram que realmente ter sucesso é uma questão de sorte, mas não. Sucesso é uma questão de planejamento, é uma questão de dedicação, é uma questão de persistência, é uma questão de disciplina. E eu espero então encontrá-lo neste programa de liberdade financeira, onde aqui com certeza você vai alcançar o sucesso e você vai mudar a sua vida financeira. Ok? Um grande abraço, obrigado por estar conosco nessa aula e nos vemos então no programa Liberdade Financeira. Até mais!